Oi, Alessandra, tudo bem? Se você quiser ficar aqui na live com a gente, hoje eu vou ler junto com vocês o primeiro capítulo do Carvalho e a gente vai conversar um pouco sobre esse primeiro capítulo. Eu quero compartilhar um pouquinho da minha experiência, um pouco do meu conhecimento, daquilo que eu sei sobre o livro do Carvalho, né? E ele não é um livro que você vai ler hoje, você vai escutar sobre ele hoje, e você vai ter um entendimento. Então, eu já estou lendo ele há muitos anos. Ele é tipo um livro de cabeceira, porque sempre tem alguma coisa nova para aprender nele. Sempre quando você lê ele de novo, você aprende muito mais. E isso aqui é só um início, isso aqui é um aperitivo, isso aqui é só um pouquinho do meu conhecimento. Então, eu vou começar a ler agora o primeiro capítulo. O nome do primeiro capítulo é a Filosofia Hermética. E logo nesse primeiro capítulo ele coloca um axioma que eu vou ler para vocês. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto aos ouvidos do entendimento. Tem pessoas que vão olhar para esse vídeo e vão dizer assim: ah, eu não quero saber sobre isso. E tá tudo bem, porque os lábios da sabedoria, eles estão fechados. Mas para os que querem ouvir, os que querem entendimento, eles sempre estarão abertos. E ele é muito parecido com o primeiro axioma da primeira página do livro. Quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los de sabedoria. Então, quando você está pronto para escutar algo que vai fazer diferença na sua vida, quando você está pronto para receber uma informação, quando você está maduro o suficiente para saber de uma informação, para mudar de vida, para crescer, para se desenvolver, para expandir a consciência, você sempre vai encontrar um mestre que vai te trazer as respostas que você precisa naquele momento, tá? Então, esse axioma também do primeiro capítulo, ele fala sobre isso. Então, os lábios da sabedoria, eles sempre vão estar fechados para aquela pessoa que não quer conhecimento. Uma vez eu escutei até eu acho que foi um vídeo de uma filósofa conhecida, que não sei se foi dela que eu escutei, mas é tipo uma historinha de que o Buda lá, ele teve uma pessoa que chegou nele e falou assim: por que que você não sai por aí falando sobre a sabedoria que você tem? E ele falou assim, ele pediu para esse rapaz, para esse discípulo, para ele ir de casa em casa, para perguntar para as pessoas se elas queriam esse conhecimento. E aí, o que que elas queriam da vida delas? O que que elas queriam, né? Então, ele falou que muitas pessoas queriam saúde, queriam ter dinheiro, queriam carro, queriam tudo. E aí ele perguntou, alguma delas falou que queria conhecimento? E ele falou, não. Alguma delas quis a sabedoria? Ele disse que não. Então é isso. Então, quando a gente quer conhecimento, quando a gente quer aprofundar, quando a gente quer crescer em consciência, é a gente que busca o mestre. E ele nos encontra porque a gente está buscando. Então, uma frase muito coloquial, muito cotidiana, até os antigos da minha época sempre falavam isso: quando você procura, você acha. Então, quando você vira um buscador da verdade, um buscador, você sempre encontra o seu mestre. Tá? Então, durante a nossa jornada, a gente sempre vai ter mestres. A gente vai encontrar diversos mestres. Uns vão passar mais tempo na nossa energia, outros menos, mas todos vão ser importantes. Inclusive, aquelas pessoas difíceis, pessoas, entre aspas, ruins, que a gente julga que são ruins, pessoas que de repente vão te prejudicar, todas essas pessoas, de alguma forma, elas são mestres, professores na sua vida. Mas em relação ao autoconhecimento, quanto mais você tiver sede de buscar, mais mestres você vai encontrar, ok? Então eu vou começar a ler o livro e aí a gente vai fazendo as considerações aqui, tá? Então vamos lá. Pode. Oi, gente, deixa eu falar. Hoje a gente não tá fazendo leitura de cartas. Hoje a gente tá fazendo uma leitura aberta ao conhecimento das leis herméticas, das leis do funcionamento do universo, dentro da mitologia grega, dentro de várias mitologias. Então hoje é o dia que vocês aprendem um pouco mais e só aqueles que estão abertos ao conhecimento realmente irão ficar nessa live. Então vamos lá. E assim, eu não estou muito preocupada com quem vai ficar ou quem não vai. Eu acredito que esse conhecimento vai chegar na pessoa certa, no momento certo, do jeito certo, tá tudo certo no universo. Então é isso. Então vamos lá. Eu vou ler aqui com vocês. Peraí. Vamos lá. Começando o primeiro capítulo, a filosofia hermética. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para os ouvidos do entendimento. O Caibalion.
Então, como eu falei, os lábios da sabedoria, eles sempre vão estar fechados para aquelas pessoas que não querem o conhecimento. Então, se você não busca, você não acha. Então, você vai ficar sempre apático para a vida e você vai viver uma vida que você acha que está criando, porém você só está repetindo a história de alguém, alguém da sua família, tá? Então, quando a gente não quer o conhecimento, quando a gente não quer o entendimento, a gente sempre vai estar repetindo histórias dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, dos nossos pais. E a gente acha que a gente vai estar criando algo novo, mas na verdade a gente sempre vai estar andando em círculos. Só muda a geração. Mas quando você realmente abre os seus ouvidos do entendimento, os lábios da sabedoria vão te achar. E aí você pode criar um novo caminho para você e para gerações futuras, tá? Primeiro capítulo. Foi do Antigo Egito que nos vieram os ensinamentos esotéricos e ocultistas, fundamentais que, ao longo de milênios, têm influenciado tão prodigamente as filosofias de todas as raças, nações e povos. Então, foi do Antigo Egito que nos vieram os ensinamentos esotéricos. Ele está dizendo que os ensinamentos, eles vieram somente do Antigo Egito. A gente sabe que veio, que são mais antigos ainda do que o Egito. Mas para essa ordem hermética, ele começa falando do Antigo Egito, mas a gente sabe que esses ensinamentos eles são até anteriores ao Egito. Mas como a gente vai estar falando sobre ensinamentos de Hermes, então a gente vai começar falando do Egito em diante, tá? Mas esse conhecimento, ele é bem mais anterior do que do Antigo Egito, tá? O Egito, a terra das pirâmides e da esfinge, foi a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações receberam dele a doutrina secreta. A Índia, a Pérsia, a Caldeia, a Média, a China, o Japão, a Assíria, a antiga Grécia e Roma. Eu vou dar uma parada para falar aqui, que existe até não é bem uma briga, mas todo mundo quer esse lugar de onde foi que surgiu todas as coisas. Então, para quem segue o taoísmo, fala que eles são os primeiros. Para quem, o pessoal da Índia, do Advaita Vedanta, do livro dos Vedas, eles dizem que eles são os primeiros, né? O pessoal do Antigo Egito fala que eles são os primeiros. Então, todo mundo quer ser o primeiro, né? Mas esse livro dos Três Iniciados, nessa ordem hermética que eles estavam, fala que tudo veio de lá, por causa das pirâmides, da esfinge. Então, eles dizem que lá é a pátria da sabedoria secreta e dos ensinamentos místicos e que a partir de lá, todas as outras nações receberam essa doutrina, tá? Mas tem uma guerrinha aí de, não, eu sou o primeiro, taoísmo, vedantismo e outros, tá? Mas eu acredito que ninguém nunca vai saber de onde foi que surgiu, que foram os primórdios, tá? Vamos lá, vamos continuar. A Índia, a Pérsia, a Caldeia, a Média, a China, o Japão, a Assíria, a antiga Grécia e Roma e outros países antigos aproveitaram-se fartamente da exorbitância de conhecimentos que os hierofantes e mestres da terra de Ísis ministravam tão generosamente aos que estivessem preparados para participar da profusão de preceitos místicos e ocultos que as mentes superiores dessas antigas terras haviam reunido. Isso porque em cada parte do mundo você tem os deuses de cada lugar. Cada cultura tem os seus deuses, cada cultura tem os seus mestres, cada cultura. Eu acredito firmemente que tudo é a mesma coisa, só muda a cultura. Por isso todo mundo quer para si esse título de que nós somos os primeiros. Foi daqui que surgiu tudo. Porque, na verdade, todo mundo está falando da mesma coisa, só que na sua cultura, no seu olhar, né? Eles têm, né? Então, só nomes diferentes para a mesma coisa, tá? Então, na terra de Ísis, eles dizem aqui, esses três iniciados, que de lá que eles generosamente repartiram o conhecimento com todos os lugares do mundo, ok? Vamos continuar. No Antigo Egito, viveram os grandes adeptos e mestres que nunca mais foram superados, e raras as vezes foram igualados. Nos séculos que se passaram, desde o tempo do grande Hermes, vou voltar aqui, tá? No Antigo Egito, viveram os grandes adeptos e mestres, que nunca mais foram superados, e raras vezes foram igualados. Nos séculos que se passaram desde o tempo do grande Hermes. Então, eles dizem aqui que nunca mais aquelas pessoas que viveram nessa época, que eram sábios, que eram iniciados,
no Antigo Egito, e os mestres do Antigo Egito, eles nunca vão ser superados. Ninguém nunca vai ter o nível de sabedoria deles, que eles tinham para passar, tá? Eles estão falando no tempo de Hermes. No Egito, encontrava-se a maior das lojas dos místicos. Pelas portas dos seus templos entravam os neófitos. Então, os neófitos são os iniciantes, são os que vão ter uma iniciação, tá? Então, são os neófitos. Então, eles vão passar um tempo aprendendo certas coisas para eles poderem ser iniciados, tá? Então, neófitos é isso. Então, pelas portas dos seus templos entravam os neófitos, que mais tarde, como hierofantes, depois que eles eram iniciados e viravam mestres hierofantes, né, o professor, quando eles iriam passar o conhecimento para frente, porque é isso que o hierofante faz, ele passa o conhecimento para frente, os hierofantes, adeptos e mestres, se espalhavam pelos 4 cantos da terra, e levando eles consigo o precioso conhecimento que possuíam, ansiosos e desejosos de ensiná-los, aqueles que estivessem preparados para recebê-lo. Todos os estudantes das ciências ocultas reconhecem a dívida que têm para com os veneráveis mestres desse antigo país. Contudo, entre esses grandes mestres do Antigo Egito, existiu um que eles proclamavam como o mestre dos mestres. Este homem, se é que se tratava realmente de um homem, viveu no Egito na mais remota antiguidade. Era conhecido pelo nome de Hermes Trimegisto. Foi o pai da ciência oculta, o fundador da astrologia e o descobridor da alquimia. Os detalhes da sua vida se perderam devido ao imenso espaço de tempo que é de milhares de anos, e apesar de muitos países antigos disputarem entre si a honra de ter sido a sua pátria, a data da sua permanência no Egito na sua última encarnação neste planeta não é conhecida agora. Então, o que eles estão querendo dizer é que Hermes Trimegisto muito provavelmente teve a sua última encarnação no Egito. E eles não têm essa data. Mas existe aqui uma disputa entre as nações e as culturas de que ele não existiu só no Egito, de que um dia ele já foi encarnado em alguma outra cultura. E que esse conhecimento de Hermes, ele teria se espalhado porque ele teve várias encarnações e em cada encarnação ele estava num local. É isso que eles estão dizendo aqui. E que a sua última encarnação nesse planeta não é conhecida a data, mas se sabe que é no Egito. Não é conhecida agora, tá? A data da sua permanência no Egito, na sua última encarnação nesse planeta, não é conhecida agora, mas foi fixada nos primeiros tempos das mais remotas dinastias do Egito, muito antes do tempo de Moisés. As autoridades mais competentes consideram-no como contemporâneo de Abraão. E algumas tradições judaicas dizem claramente que Abraão adquiriu uma parte do seu conhecimento místico do próprio Hermes. Muitos anos depois de sua partida deste plano de existência, a tradição afirma que viveu 300 anos. Os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um dos seus deuses, sob o nome de Tote. Vou fazer uma pausa aqui para explicar uma coisa dessa questão aqui de Abraão. Na Bíblia tem uma história sobre Melquisedeque. Não, Melquisedeque. Melquisedeque, ele foi um sacerdote que abençoou a vida de Abraão quando ele estava voltando de uma guerra. E esse Melquisedeque abençoou a vida dele. E Abraão, ele se curvou diante desse sacerdote. Ninguém sabe de onde ele saiu, ninguém sabe qual é a descendência dele, ninguém sabe de onde que ele veio, mas Abraão, quando o viu, ele percebeu nele um mestre, um sacerdote. E tudo aquilo que ele trouxe da guerra, que ele de ouro, tudo aquilo que eles trouxeram da cidade que eles ganharam a guerra, né, que eles faziam isso, eles ganhavam a guerra e eles pegavam os tesouros daquele lugar e traziam junto com eles. Ele deu para esse sacerdote como oferta. E esse sacerdote o abençoou, tá? Então, por isso que eles estão falando aqui, pode ser, não estou afirmando, mas pode ser que esse sacerdote Melquisedeque, que é assim o nome dele na Bíblia, ele possa também ter correlação com essa figura de Hermes, como foi falado aqui. Ele teve várias encarnações, ele esteve em vários lugares, e não se sabe, né? A gente não tem essa informação de
de quem ele foi durante essas encarnações. Então, essa história existe na Bíblia e me chamou muita atenção quando eu li esse livro e eu me deparei com isso aqui, dizendo que ele era contemporâneo de Abraão e falam que Abraão adquiriu parte do seu conhecimento místico com o próprio Hermes, com essa figura. Então eu achei interessante. Não estou afirmando nada, mas são coisas que passam pela minha cabeça e eu queria muito, né, compartilhar com vocês. Se vocês acham que não, tudo bem, não me importa. Então vamos lá, vamos continuar. Muitos anos depois da sua partida deste plano de existência, eu não estou olhando o chat, tá? Então, se tiver alguma pergunta, eu não vou poder responder agora, porque eu quero continuar a leitura e fazendo as considerações. Qualquer coisa, o Mago Sincero, ele vai falar com vocês aí no chat, tá? Então vamos lá. Muitos anos depois de sua partida deste plano de existência, a tradição afirma que viveu 300 anos. Os egípcios deidificaram Hermes e fizeram dele um dos seus deuses sob o nome de Tote. Anos depois, os povos da antiga Grécia também o deidificaram com o nome de Hermes. Então, no Egito, o nome dele é Tote, e na Grécia, o nome dele é Hermes, o deus da sabedoria. Os egípcios reverenciaram sua memória por muitos séculos, sim, dezenas de séculos, chamando-o de o escriba dos deuses, e apondo-lhe seu antigo título, Trimegistos, que significa 3 vezes grande, o grande entre os grandes, ou 3 vezes iniciado. Em todos os países antigos, o nome de Hermes Trimegisto foi reverenciado como sinônimo de fonte de sabedoria. Ainda hoje usamos o termo hermético no sentido de secreto, fechado de tal maneira que nada escapa, e etc. Isso pelo fato que os discípulos de Hermes sempre observaram o princípio do segredo nos seus preceitos. Eles abominavam a simples ideia de lançar pérolas aos porcos, preferindo o preceito de dar leite às crianças. Ou, ainda, né, a carne aos homens feitos. Máximas que são familiares a todos os leitores das escrituras cristãs, mas que já eram usadas pelos egípcios muitos séculos da era cristã. Porque a gente sabe, né, que, e se vocês não sabem, fiquem, né, sabendo agora, que muitas histórias, né, quer dizer, a maioria das histórias do Antigo Testamento, eles vêm de histórias do mundo antigo. Dilúvio, e um monte de história, né, que existe no Antigo Testamento, eles são histórias, uma releitura de histórias que aconteceram no mundo antigo. Então, o livro do Antigo Testamento, ele não é um acontecimento daquela época que ele foi escrito. Ele é um conhecimento muito mais antigo, ele só está com uma nova linguagem, ele só está com uma nova roupagem, uma nova semântica, tá? Então, vamos lá. Essa política de criteriosa disseminação da verdade sempre caracterizou os hermetistas, mesmo até os nossos dias. Os preceitos herméticos estão espalhados em todos os países e em todas as religiões, mas nunca são identificados com nenhuma seita religiosa particular. Nem podemos associá-los a nenhum país específico por causa das advertências feitas pelos antigos instrutores com o fim de evitar que a doutrina secreta fosse cristalizada em um credo. Então, os conhecimentos de Hermes Trismegisto, ele é amplo, ele não cabe numa caixinha, ele não cabe dentro de uma religião, como ele falou, não cabe dentro de um credo. Ele é amplo, tá? É algo livre, tá? Então, os instrutores, eles sempre ensinaram de uma forma que essa doutrina nunca se encaixasse em nenhum tipo de religião, mas que fosse algo amplo, algo livre, algo universal, entende? Vamos lá. A sabedoria dessa exortação é clara para todos os estudantes de história. O antigo ocultismo da Índia e da Pérsia degenerou-se e perdeu-se completamente, porque os seus instrutores tornaram-se padres e misturaram a teologia com a filosofia. O que teve como consequência o fato de que o ocultismo da Índia e da Pérsia ter se perdido gradualmente no meio da massa dessas religiões de superstições religiosas, cultos, credos e deuses. O mesmo aconteceu com a Grécia e Roma antiga, e também com os preceitos herméticos dos gnósticos e dos cristãos primitivos, que se perderam no tempo de Constantino, e que sufocaram a filosofia com o manto da teologia,
fazendo assim a igreja perder aquilo que era a sua verdadeira essência e espírito, e andar às cegas durante vários séculos, antes de encontrar o caminho de volta à sua antiga fé. De fato, tudo indica aos observadores criteriosos do nosso século XX que a igreja vem lutando para voltar aos seus antigos ensinamentos místicos. Isso quer dizer que, em relação aqui a Constantino e aos cristãos primitivos, é, a igreja que ficou logo depois da crucificação de Jesus e depois, né, da volta dele, né, não da volta dele que os cristãos falam, mas é, como é que fala, o terceiro dia, depois que ele ressuscitou e ascendeu aos céus, se passaram 400 anos. Não, depois, até o quarto século, essa igreja que ficou depois que Jesus ascendeu, eles ainda viviam o evangelho puro. O, o cristianismo, ele não existia. Então, até o quarto século, só existiam os cristãos primitivos, que eles ainda tinham a sabedoria, a essência daquela época que Jesus passou por aqui. Só que eles se multiplicaram muito, né? Então, Constantino teve que bolar uma estratégia para que essas pessoas que estavam em grande número não acabassem se revoltando e tomando o poder. Então, Constantino criou a religião, né, católica apostólica romana, fez todo mundo se converter, deu, como é que eu posso dizer? Deu privilégios para quem se convertesse, quem se convertia não pagava mais impostos, dava uma ajuda de custo para as pessoas que, né, se convertiam. E essa sabedoria mística, essa sabedoria dos cristãos primitivos, a sabedoria de Jesus, que realmente foi profunda, que ele também trouxe do Egito, que ele também trouxe, né, de lá, ela foi perdida quando Constantino criou o cristianismo. Então, Jesus não tem nada a ver com o cristianismo, por mais que esse movimento leve o nome dele, tá? Então, até hoje, as pessoas lendo, né, a Bíblia estão tentando voltar para esse lugar, para reconhecer o que Jesus falou, mas já foi tão deturpado, já está tão misturado, que já está tão enraizado no inconsciente coletivo, esse cristianismo, que é muito difícil você ter uma leitura simbólica das parábolas e de todos os ensinamentos, tá? Porque ele é um mestre também. Então, vamos lá. Vamos lá. Continuando aqui, parou? Voltou? Já? Então vamos continuar. Apesar de tudo isso, sempre existiram algumas almas fiéis, que mantiveram a chama, alimentando-a cuidadosamente e não deixando a sua luz se extinguir. E graças a esses corações dedicados e a essas mentes intrépidas, temos ainda conosco a verdade. Mas a maior parte dessa verdade não se acha nos livros. Tem sido transmitida de mestre a discípulo, de iniciado a hierofante, foi propositalmente dissimulada. Não, vou voltar. Tem sido transmitida de mestre a discípulo, de iniciado a hierofante, dos lábios aos ouvidos. Nas poucas vezes em que foi escrita, foi propositalmente dissimulada com termos de alquimia e astrologia, de modo que só os possuidores da chave pudessem lê-la corretamente. Isso se fez necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média, que combatiam a doutrina secreta a ferro e fogo, pelourinho, forca e cruz. O que isso significa? Que esse conhecimento hermético, ele foi cuidadosamente guardado por pessoas que de geração é um conhecimento que foi passado de geração em geração, não para qualquer pessoa, não, você precisaria ter muita moral, você precisaria ter muita pureza de coração, até para passar pelas provas da iniciação como neófito, você precisava realmente ter realmente muito amor por aquilo ali. Então, assim, essas pessoas que carregaram durante muito tempo esse conhecimento que foi passado de forma oral, né, de geração em geração, essas pessoas, elas, elas tiveram que meio que deixar um pouco mais difícil o entendimento. E por mais que eles tenham escrito, a escrita, ela é muito simbólica.
E nós aqui do Ocidente somos pobres de informação simbólica. A gente não tem conhecimento simbólico como o pessoal do Oriente. Então, por isso que a gente lê a Bíblia ou qualquer outro livro sagrado, ou os oráculos, o próprio tarô, que é cheio de simbologia, se você não tiver um mínimo de instrução de leitura simbólica, você não consegue ler. Tudo bem que dentro do seu inconsciente tem os arquétipos, e esses arquétipos reconhecem, né? Você consegue fazer, às vezes, uma leitura de previsão ou uma leitura canalizada, você consegue fazer uma previsão sem nunca ter estudado nenhum tipo de símbolo, só olhando a imagem, porque existe arquétipos dentro do seu inconsciente que, né, eles reconhecem aquela simbologia e você consegue ter um entendimento. Só que se você realmente estudar a simbologia do Oriente, você vai ser um livro aberto, vai ser uma visão, tu não vai conseguir desver. Vai ser uma descoberta, uma coisa muito mais profunda que você nunca imaginou. Então, eles tiveram que fechar mais um pouco essas informações e deixar elas muito mais secretas e difíceis de serem compreendidas. Por quê? Porque eles estavam num período já de perseguição. Então, só mesmo os mestres, só mesmo os hierofantes, os adeptos e os neófitos, que eles tinham a chave que destravava a informação correta. Isso era mais para dificultar o acesso, o entendimento das pessoas de fora, tá? E foi necessário. Por isso que hoje é tão difícil, às vezes, a gente ler um livro esotérico com S, que é de ordens iniciáticas, e entender profundamente. Né? A gente pega um livro dos Vedas, é muito difícil a leitura, você não consegue. Você pega um livro como Um Curso em Milagres, você não consegue ler ele sem saber física quântica. Né? Enfim, não é para qualquer pessoa mesmo, tá? Vamos lá. Isso se fez necessário para evitar a perseguição dos teólogos da Idade Média que combatiam a doutrina secreta ferro e fogo, pelourinho, forca e cruz. Nos dias de hoje, ainda não se encontrarão muitos livros confiáveis sobre a filosofia hermética. Apesar das numerosas referências feitas a ela, nos vários livros escritos sobre diversas fases do ocultismo, contudo, a filosofia hermética é a única chave mestra que pode abrir todas as portas dos ensinamentos ocultos. Então, é como se fosse a chave do entendimento de como funciona o universo, e a partir disso você consegue entender as outras coisas. Isso que ele quer dizer, tá? Que é a chave mestra para abrir todas as portas dos ensinamentos ocultos. Nos primeiros tempos, existiu uma compilação de certas doutrinas básicas do hermetismo, transmitidas de mestre a discípulos que eram conhecidas sob o nome de Ocaibalion, cujo sentido e significado ficaram perdidos por vários séculos. Esse ensinamento é, contudo, conhecido por muitas pessoas, as quais foi transmitido verbalmente de maneira contínua através dos séculos. Até onde sabemos, esses preceitos nunca foram escritos ou impressos até chegarem ao nosso conhecimento. Eram apenas uma coletânea de máximas, preceitos e axiomas, incompreensíveis aos profanos, mas perfeitamente entendidos pelos estudantes, depois de explicados e exemplificados pelos iniciados hermetistas a seus neófitos. Esses preceitos realmente constituíam os princípios básicos da arte da alquimia hermética, que, contrariamente às crenças gerais, lidava com o domínio sobre as forças mentais e não dos elementos materiais. A transmutação das vibrações mentais e em outras. Vou parar aqui. Diferente dessas crenças que geralmente a gente conhece, esse livro ele lidava com o domínio das forças mentais e não dos elementos materiais. A transmutação das vibrações mentais em outras, e não sobre a mudança de uma espécie de metal em outra. O que ele está querendo dizer? Que aquela alquimia dos antigos alquimistas, quando eles estavam ali falando sobre transformar chumbo em ouro, eles não estavam falando dos elementos físicos. Eles estavam falando sobre transmutações mentais. O chumbo, eles são as suas crenças, aquilo que você acha que é, aquilo que você aprendeu. E eles querem transmutar e transformar esse chumbo em ouro. E essa alquimia, quando você transmuta chumbo em ouro,
é quando você desperta e cresce em consciência e você descobre a verdade de como o universo funciona. É essa que é a grande alquimia que ele fala aqui, que você encontra a pedra filosofal, que é a grande verdade, que na Bíblia eles chamam de pedra angular, que eles falam que é Jesus, porque Jesus trouxe um conhecimento oculto e ele trouxe em parábolas. E quem consegue decifrar essas mensagens consegue despertar a sua consciência. Então, o livro do Caibalion, ele trabalha com te ensinando a ter domínio sobre as suas forças mentais, para que você transmute aquilo que você acha que você é, o conhecimento que você tem, aquilo que é banal, que você pensa daqui da Terra, que você acha que existe, para que você cresça em consciência e transmute esse conhecimento, para que você conheça o que realmente é verdade sobre o universo. Então, essa é a transmutação, é transformar chumbo em ouro. É você ter uma transformação mental, um crescimento. E aí. Hã? É. Então, é isso que ele está falando, que não é sobre a mudança de uma espécie de metal em outra. As lendas da pedra filosofal, que seria capaz de transformar qualquer metal em ouro, eram uma alegoria da filosofia hermética, perfeitamente entendida por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. Nesse pequeno livro, cuja primeira lição é essa, convidamos os estudantes a examinar os preceitos herméticos, tal como estão expostos em O Caibalion e explicado por nós, humildes aprendizes desses preceitos, que, apesar de termos o título de iniciados, nada mais somos além de sombras aos pés de Hermes, o mestre. Nós lhe oferecemos muito mais axiomas, máximas e preceitos de O Caibalion, acompanhado de explicações e comentários que consideramos essenciais para tornar os seus preceitos mais compreensíveis ao estudioso moderno. Sobretudo porque o texto original é propositalmente repleto de termos obscuros. As máximas, os axiomas e preceitos originais de O Caibalion são aqui impressos em tipo diferente do tipo geral da nossa obra, com a atribuição dos devidos créditos. Esperamos que os estudantes a quem oferecemos essa pequena obra possam tirar muito proveito do estudo de suas páginas, como o fizeram tantos outros que os precederam no caminho da maestria. Nos séculos decorridos desde o tempo de Hermes Trismegisto, o mestre dos mestres, o 3 vezes grande, nas palavras de O Caibalion. Eles colocaram 2 axiomas aqui que eu vou ler com vocês, para a gente poder terminar esse capítulo, e outro dia eu faço outra live explicando o segundo capítulo, e a gente vai conseguir ir acompanhando de capítulo em capítulo, tá? Então, são 15 capítulos do Caibalion. É um livro pequeno, mas muito profundo. Então, dá para a gente ler o livro e ir comentando, porque cada capítulo é muito pequeno, mas dá para a gente tirar muita coisa daqui. Eu vou ler os 2 axiomas. Em qualquer lugar que estejam os vestígios do mestre, os ouvidos daquele que estiver preparado para receber o seu ensinamento se abrirão completamente. Quando os ouvidos dos discípulos estão preparados para ouvir, então vêm os lábios para enchê-los de sabedoria. Então, se você hoje ficou aqui nessa live, se você vai acompanhar esse vídeo que vai ficar gravado na outra rede social, ou mesmo aqui nessa plataforma que eu vou deixar gravado, se você sentir que você quer aprender um pouco mais disso, se você ficou aqui até agora para aprender isso, significa que você está preparado para escutar as verdades de como funciona o universo, de como que você pode cocriar a sua realidade, de como você pode ser mestre da sua vida, de como você pode ter equilíbrio, de saber como se colocar em cada situação e não ficar mais andando na vida como se você fosse uma folha perdida no vento. Mas como mestre da sua vida, você saber exatamente como você vai manipular essas leis ao seu favor. E eu falo isso com muita responsabilidade, porque muitas pessoas podem pegar esse livro e usar as informações desse livro para o seu próprio ego. Mas o intuito dessas lives e da explicação desse conteúdo é justamente o contrário, é fazer com que essas informações possam entrar em contato com você e você possa ser transformado e transmutar todo o chumbo em ouro que existe dentro da sua mente, fazer uma transmutação mental. Então, até hoje, você viveu uma vida, você acha que a vida é só isso aqui. É você nascer, você crescer, trabalhar,
comprar uma casa, um carro, ter um bom emprego, casar, ter filhos, criar os filhos, depois você conquistar uma viagem, ficar rico. Você acha que a vida é só isso e depois você vai se preparar para a velhice, ver os seus netos e depois morrer. É só isso. Não, a vida ela não é isso. Isso faz parte da jornada, mas a vida não é isso. A vida é muito mais do que isso. Então, esse livro ele vai te ensinar a viver e a você aproveitar essa jornada, que é uma existência tão, ela é uma existência tão fugaz, ela é tão rápida, que se você não tirar o melhor proveito dela e você realmente não se melhorar como ser humano, se você não transmutar, se você não crescer em consciência, se você não fizer o seu trabalho interno, se você não, né, sair daqui pior do que você entrou, você não soube aproveitar, por mais que você seja rico, por mais que você tenha tido um bom casamento, por mais que você tenha tido tudo o que você quis na sua vida, mas se você não se melhorou como pessoa, se você não cresceu em consciência, se você não despertou, se você não se transformou num ser humano melhor, você perdeu a jornada. Você só estava andando em círculos. E esse livro, ele te ensina a como você ter sabedoria e como você usar essa sabedoria ao seu favor nessa existência. E criar a melhor experiência, a melhor vida para você. Então, se você é como eu, que só criava o caos na sua vida, sem saber o porquê, ou se você anda perdido em perguntas de como que eu faço para não repetir ciclo, tem vários ciclos que se repetem na minha vida, como que eu faço para me curar dos meus traumas? Como que eu faço para não repetir a história da minha família? Como que eu faço para me ser um ser humano melhor? Esse livro vai te ensinar sobre isso. Só que você tem que querer, você tem que estar pronto para ouvir quando o mestre aparecer. Então, se o mestre apareceu para você, então abra os seus ouvidos e ouça. Eu já vou terminar, mas eu sou uma pessoa que eu tenho a minha mente muito aberta. Eu não me prendo em credos. Não é só porque eu sou bruxa que eu não vou ler uma Bíblia. Não é só porque eu sou bruxa que eu não vou ler o livro dos Vedas. Não é só porque eu sou bruxa que eu não vou ler o livro de demonolatria. Não, eu sou muito aberta. Então, tudo pode te trazer conhecimento, desde que você saiba ler. Então, se você é uma pessoa que ainda não aprendeu a pensar e a ter uma opinião crítica sobre as coisas, você precisa estudar um pouco de filosofia para você aprender a pensar, para você aprender a questionar, para você aprender a saber como se posicionar e para ter sua própria opinião, tá? Se você precisa de autoconhecimento, primeiramente para você se conhecer, para que você largue aquilo que não é seu, que você carrega que é de outra pessoa, para que você realmente entre em contato com a sua verdadeira essência e você realmente crie um caminho que é seu e não é de ninguém. E você vai precisar de tudo isso. Você vai precisar de autoconhecimento, você vai precisar da filosofia sim, porque hoje em dia as pessoas estão acéfalas. Eu não estou falando isso porque eu me acho superior. Muito pelo contrário, eu não acho que eu sou superior. Eu acho que realmente a gente está no século muito evoluído tecnologicamente, mas involuído, né? A nossa mente, o nosso conhecimento, o nosso intelecto, ele não cresceu junto com a tecnologia, tá? Então a gente está involuído em relação às tecnologias. Então falta muita sabedoria, falta muito conhecimento e hoje em dia as pessoas não querem. Elas não querem se conhecer, elas não querem saber o que elas estão fazendo aqui. Elas só querem o tempo todo distração, distrair a mente com qualquer coisa, porque elas querem fugir do sofrimento com distrações, né? E elas não conseguem ter paz, mesmo com tanto entretenimento, mesmo com tanta música, muita série, é, mesmo com tantas coisas que podem te dar felicidade, mas são felicidades momentâneas, porque senão você não ficava viciado. São dopaminas altamente viciantes. Então, esse livro, ele te liberta. Se você souber ler esse livro e você juntar conhecimento de física quântica, de filosofia, de autoconhecimento, tudo vai te ajudar a ler esse livro aqui e compreender ele. Só que ele vai ter que ser o seu livro de cabeceira. Ele vai ser um livro onde você sempre vai voltar lá, ler de novo e aprender mais alguma coisa. E ele sempre vai estar te ensinando algo novo, porque ele é profundo, ele é simbólico. E quanto mais você souber de leitura simbólica, quanto mais você tiver essa sabedoria do Oriente, quanto mais você se aprofundar em você mesmo, quanto você mais fizer essa alquimia mental acontecer em você, mais sábio você vai se tornar, mais claro esse livro vai se tornar para você. Ele tá difícil a leitura dele. Aos poucos você vai ver que vai ficar cristalino. Vai ficar cristalino, você vai entender tudo, tá?
Então, assim, não é para todo mundo, só é para poucas pessoas. Mas ele tá aqui para todo mundo, mas poucas pessoas vão se interessar por isso aqui. Espero que vocês que se interessaram, que estão aqui, que vocês aprendam e que vocês repassem esse conhecimento, tá? Eu não tô aqui para querer ser mestre de ninguém, eu tô aqui para passar um conhecimento para frente, porque assim como eles resolveram pegar esse conhecimento, escrever um livro para que hoje a gente soubesse dessas informações, a gente tem a internet para isso. Vamos propagar esse conhecimento. Quem quiser ouvir, que ouça. Quem não quiser ouvir, tá tudo bem, tá? Então é isso, tá, gente? Então, em outro live, em outro vídeo, a gente vai ler o segundo capítulo. Não sei quando eu venho aqui fazer esse segundo capítulo. Então, segue aqui a bruxadela, que a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora, eu posso ligar minha live, começar o meu vídeo. E é isso aí. Se vocês vocês não viram agora na hora da live, mas vocês podem ver na outra rede social, que vai ficar gravado lá, e eu vou tentar deixar gravado aqui também, tá? Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. Falaram aqui que tudo que você disse é algo muito real. A vida é feita de status. E as pessoas estão com o costume de colocar a nossa vida na frente, mas não colocar o conhecimento. A pessoa que falou isso tem 14 anos de idade. Olha a maturidade. É muito legal, cara. Nossa, eu falo que eu... Ai, que legal. Esse aqui é só o primeiro capítulo, a gente não vai entrar nas leis, vai ser bem legal. Eu acho que as leis começam lá pelo quarto capítulo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. A senhora foi muito necessária, tia. Ai, obrigada. Nossa, eu demorei muitos anos, sabia, para realmente chegar nesse entendimento. E olha que eu sei que eu ainda tenho muita coisa para aprender, mas o Caibalho, ele é realmente um livro que você vai redescobrir a cada vez que você lê. Então, assim, livro de cabeceira. Não tira ele de lá. É para ler para o resto da vida. Sempre você vai extrair um conhecimento, né? Se você quiser ler todo dia, tudo bem, mas eu acho muito legal. Então, a gente vai ler de capítulo em capítulo. Quem tiver paciência para acompanhar, tá bom? Mas é assim mesmo. Mas, ó, para entender ele, se você quiser estudar física quântica, é muito bom, né? Linguagem simbólica, tá? É muito bom. Para quem joga tarô, isso aqui é muito legal. E também para você saber como é que a vida funciona, né? Então, para quem é magista, então, isso aqui é essencial. Na verdade, isso aqui é só o início. Para quem é magista, isso aqui é o básico do básico do básico. Se você não souber isso aqui, você não sabe manipular energia. Você pode até acender uma vela, mas você não sabe para onde a energia vai. Mas se você souber isso aqui, que é o básico do básico do básico, você já pode fazer muita coisa, né? Então. Porque eu tenho uma dúvida sobre uma frase que fala: dar leite às crianças. Dar leite às crianças significa o seguinte: a gente, de um modo geral, pensa que nós aqui, humanos na 3D, a gente é aquelas crianças. Já foi numa creche? Pensa que tu tá dentro de uma creche, que tem um monte de professor ali, só que tem muito mais crianças do que professores naquela creche. Então imagina que vocês vão passear com essas crianças todas. E aí, de repente, vocês vê as crianças atravessando a rua numa avenida em carro em movimento. Vocês vão ficar doidinhas. Meu Deus, vamos pegar essas crianças, o carro vai bater. Assim que a gente é. Então, os nossos mestres, os nossos deuses, as nossas entidades, o Espírito Santo, seja lá no que você acredita, ele vê a gente como criança. Só que a gente não precisa ficar só sendo criança. A gente precisa amadurecer. Por que criancinhas tomando leite? Porque você não quer, você escuta uma coisa e você entende de uma forma literal. Vou dar um exemplo. No judaísmo e na Cabala, no caso, na Cabala judaica, eles falam que existem vários níveis de conhecimento. O nível Pshat, que é o primeiro nível de conhecimento, ele é para crianças de até 12 anos. Só para você ter uma ideia, que o nível de conhecimento bíblico do Brasil ainda não ultrapassou o nível Pshat. Que é um livro para crianças até 12 anos de idade. Que é tipo assim, você acredita que aquela arca tinha um monte de animalzinho lá realmente dentro, e você acredita de uma forma literal.
Você acredita que realmente Jonas esteve dentro da barriga da baleia? É um entendimento literal para que você comece a entender uma coisa muito abstrata. Então, nós somos muito crianças, muito meninos em relação ao conhecimento do universo e do mundo espiritual. Nós somos crianças. Para entender o mundo espiritual, nós somos crianças que tomamos leitinho, ok? Porque a gente entende as coisas de uma forma muito literal. Nós não temos profundidade simbólica e a nossa mente não é desenvolvida para entender o mundo espiritual. E esse nível é para aquelas pessoas que estão começando a entender algo que é muito abstrato. Como que você vai explicar o todo para alguém? Como que você explica o que é o vazio, o que é a energia primordial, o que é o todo? Como que você vai explicar isso para alguém? Isso é uma coisa tão abstrata que se você não usar metáforas, historinhas, se você não usar personagens e fazer elaborar todo uma historinha, um teatro ali, a outra pessoa não consegue entender. Então, nós somos crianças que ainda estamos aprendendo. Só que a gente não precisa ficar nesse estágio. A gente tem que crescer. A gente precisa tomar caldo de mocotó, a gente precisa comer carne, a gente precisa crescer nosso entendimento espiritual e nos tornar adultos espiritualmente falando. Como que você sabe que alguém ainda está tomando leitinho no mundo espiritual? Está disputando. O meu santo é melhor do que o teu. A minha pombogira vai te pegar. O meu Deus vai te destruir. O meu Deus vai te castigar. Você. Ela enche a boca. O meu. Vou colocar o meu daimon na tua cola. Mas é só dela, é só dela. Ela enche a boca. Então, é uma pessoa que ainda está muito criança espiritualmente falando. Dar leitinho às crianças é você dar informação espiritual para pessoas que não têm muito conhecimento espiritual. Entende? Resumidamente é isso. Então, as crianças são aquelas que elas não entendem o mundo espiritual e você precisa dar leite para elas. Elas não podem ainda tomar caldo de mocotó, porque senão vai fazer mal para elas. Então, se eu sou criança no mundo espiritual, se eu tiver uma informação muito profunda, eu não vou ter condições de assimilar aquilo ali, eu não vou entender. Eu não vou assimilar, eu não vou conseguir digerir aquela informação, porque para mim, que sou criança, é demais. Então, por isso que a gente tem um processo de crescimento espiritual. Só que isso é uma busca, e ninguém vai poder buscar por você, você vai ter que buscar sozinho. Então, seria uma orientação de como passar o conhecimento aos outros e como se posicionar com eles. Porque tem muitas pessoas que, na verdade, é o seguinte, é como se você tivesse, como que você vai explicar uma coisa para uma pessoa que não conhece o mundo espiritual? Você vai começar falando alegoricamente, você vai usar uma metáfora, uma historinha para você tentar fazer a pessoa entender aonde você quer chegar, entende? Então, há níveis de entendimento. Por exemplo, eu tenho um nível de entendimento espiritual, você tem outro nível de entendimento espiritual, o Tiago tem outro nível de entendimento espiritual. Para cada pessoa, eu vou ter que elaborar um jeito diferente de explicar porque aquela pessoa tem um jeito de entender. Tem pessoas que ainda estão bebezinhas no mundo espiritual. Então, tu precisa dar leite para elas, ou seja, dar só o conhecimento que elas dão conta de receber. É só o necessário do momento. Entende? Então, assim, a gente precisa crescer. Não dá pra gente ficar tomando leite para sempre. A gente tem que tomar um caldo de mocotó, a gente tem que comer uma carne. A gente precisa crescer espiritualmente também falando. Então, essas disputas de ego no mundo espiritual só mostram o quanto a gente ainda tá criança, adolescente no mundo espiritual. Então, tem até um livro que eu gosto muito, que é O Retorno de Inanna, que ele fala muito sobre os deuses, né? Astronautas lá, os deuses, e fala como que os deuses também têm um momento em que eles estão adolescentes. Existe, depois que você se torna um deus, depois que você evoluiu e você já é um deus, eles também têm uma hierarquia. Tem os deuses que são mais evoluídos, tem os deuses que são ali mais adolescentes, inconsequentes, que fazem guerras, que invadem planetas. É só uma historinha ali naquele livro para você entender que em cada oitava de existência ou de evolução, a gente tem um nível. Por exemplo, a gente está numa terceira dimensão. A gente está indo para uma quinta dimensão, porque a quarta dimensão é o tempo.
Então, a gente está indo para uma quinta dimensão. A gente precisa chegar até uma sétima dimensão. Após essa sétima dimensão, a gente vai entrar numa outra oitava de entendimento e de evolução. E nessa oitava de evolução, a gente tem mais 7 níveis para subir. Só que a gente só vai descobrir quando a gente chegar lá. Esse livro fala sobre isso. Esse livro aqui do Caibalho. Se você conseguir explanar e entender, ele fala sobre essas oitavas de dimensões, oitavas de evolução. Então, a gente está sempre evoluindo. Então, aqui na Terra, nessa existência, na nossa vida, encarnado aqui nessa 3D, a gente precisa sair melhor do que a gente entrou. A gente precisa... O que é um ser humano? Um ser humano, ele é cheio de falhas. Não. Você, como ser humano, você tem que ser melhor. Você não tem que ser pior. Sabe aquela música que fala assim, sou um ser humano, né? Eu sou... Não, aquela música da Bruna Carla, essa é da Priscila. Aquela... Eu sou um ser humano, eu sou imperfeito, algo assim. É uma música da Bruna Carla que tem. Que, na verdade, é um erro essa frase. Porque ser um ser humano é ser uma pessoa com amor. Ser um ser humano é ser uma pessoa leal, é não ter competição. Ser um ser humano é você se tornar uma pessoa muito melhor. Ser um ser humano é você olhar para dentro de você e integrar tanto a sua luz quanto a sua sombra. É você manter o equilíbrio entre a luz e a sombra que há dentro de você. É você saber o quão ruim você pode ser, mas mesmo assim você escolhe estar equilibrado. E não deixar que essa sombra domine você. Mas também não ser tão bonzinho a ponto de se estender como tapete para qualquer pessoa pisar em você. Então, o livro do Kybalion, ele fala muito sobre você estar sempre ali na neutralidade, no equilíbrio de todas as coisas. Não estar em uma polaridade ou em outra. Mas você sempre se manter equilibrado. Né? Saber como mestre da sua vida, se manter numa posição de equilíbrio perante tudo. Onde você não tem julgamentos com ninguém, onde você não tem nem pré-julgamento, nem julgamento de nenhuma natureza, com nada e nem ninguém, onde você vai olhar para o outro e dizer, lá eu, esse aqui, o outro ali sou eu fazendo merda, mas o outro ali também, ganhando aquele prêmio ali, também sou eu. Nós somos um. Esse livro te ensina algo sobre a dualidade. Como você vai viver aqui dentro dessa dualidade. Mas, em última instância, todos nós somos um. Por isso que eu falo que esse livro, ele é só realmente o início da jornada. O início de tudo. Ele é só o início. Existem as últimas instâncias, mas não é agora que a gente vai chegar lá. Então, esse livro te ajuda a saber como viver aqui nessa dualidade, a você saber se equilibrar entre essa dualidade. E que você possa, assim, se transformar num ser humano magnífico, para que você saia daqui, dessa 3D, muito melhor do que você entrou. Para que você pare de ficar reencarnando e achando que você tem que pagar dívidas, quando, na verdade, você só precisa se melhorar como ser humano para você brincar em outro parquinho. Melhorar sua frequência e despertar. Enquanto você não desperta, você continua reencarnando e voltando. Então, eu vou terminar a live aqui. Espero que vocês tenham gostado dessas informações. Isso foi só o primeiro capítulo e a gente vai continuar com esse livro aqui. Vou trazer, volto a dizer, eu falei no outro vídeo, eu vou trazer a minha visão, o que eu aprendi. Ai, mas eu não concordo com nada que tu tá falando. Não me importo, nem um pouco. Tá? Então, grave um vídeo e fale você o que você acha sobre esse livro. Mas eu tenho muito mais conhecimento porque eu sou da ordem, não sei das quantas. Que bom para você, que ótimo, que maravilha. Continue, faça isso. Então, grave um vídeo e mostre para as pessoas, assim como esses 3 iniciados mostraram. Né? Então, também aquela frase sobre dar pérolas aos porcos, é isso. Às vezes eu tô aqui fazendo um vídeo onde eu tô dando informações maravilhosas e tem 2 pessoas aqui. É igual aquela música do Racionais, né? É você... Jogue pérolas, joga lá para entendeu? Exatamente. Então, se eu tivesse aqui com o corpo de paniquete, dançando, ia estar umas 1000 pessoas aqui. Mas ninguém quer conhecimento. Como o Buda já falou, né? Aquele mestre. Não, na verdade, eu acho que isso é uma historinha oriental. Eu esqueci. Mas é do né? próprio Buda, é uma história do próprio Buda. E aí, essa historinha de que as pessoas não querem conhecimento, mas tá tudo bem, eu não me importo com números, eu não tô me importando, senão nem tava fazendo essa live. Eu sei que esse vídeo vai chegar para quem quiser, o que tiver que ser, vai ser, e é isso aí. Não tô preocupada com isso. Então é isso, eu vou encerrar a live. Obrigada para quem ficou até aqui comigo. E... muito obrigado, tia. Nada. Vem sempre. Volta aqui. Eu vou fazer todos os capítulos. Eu só não vou me comprometer que vai ser
todo dia que eu vou trazer um vídeo, ou toda semana, eu vou trazer quando eu tiver tempo. E fiquem aqui, me acompanhem aqui no canal, me acompanhem aqui no meu espaço, tá bom? Que horas são? Já vai dar meia-noite, eu vou encerrar, tá? Então, obrigada para quem ficou até aqui. Espero que vocês aproveitem esse conhecimento, tá bom? Tchau, tchau.